Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro no YouTube, Spotify. Hoje tenho aqui ao meu lado pessoas ilustres. Primeiro, o encontro aqui que a gente quase nunca tem essa combinação de cores, né? A gente tem aqui primeiro o Guilherme Godoy, nosso consultor de investimento, economista por formação aí, consultor por paixão e também vegano aí na loucura. Opa! Bom dia de noite para vocês e vocês que são amantes da arte moderna. Então, assim, a gente está aqui hoje trazendo as melhores notícias do mercado e do mundo. Que o mercado não faz parte do mundo, né? É um mundo à parte. O mundo é o mercado. E hoje também temos a ilustre presença aqui daquele que é todo natural. Palavras dele, né? Exato. Não sei o que significa. Minutos antes diz que é todo natural. Então, Douglas Ribeiro, você pode dar o seu bom dia aí pro pessoal e explicar por que você é todo natural? Bom dia a todos, bom dia Lucas, bom dia Godoy, bom dia Edson, bom dia à noite, né? Uma curiosidade, primeiro lucros não, na verdade, Soco Matinal que fizemos, foi com a participação que eu fiz junto com o Godoy, era até ao vivo também, onde ao vivo, foi bons momentos. O nosso também hoje é ao vivo, é gravado ao vivo, a gente não pode ficar errando muito assim, porque não tem o tempo de edição. Eu falo sobre natural, uma coisa que, quem faz academia e utiliza mecanismos ali pra fortalecer, ficar bem legal aí na parte. Mecanismos. Eu não utilizo, então assim, a pessoa que faz ali toda aquela atividade física sem utilizar nada ali, você já tem o meu respeito. Cara, isso aí pegou todo mundo de surpresa, inclusive. Sim. Aqui, cara. Sim. A gente tava... Realmente. Boa. Vamos lá. Ó, pessoal, hoje o Soco Matinal de noite, ele tá sendo gravado em um momento muito especial. Todo mundo tá... A gente foi de manhã pra ver os resultados da empresa inteira, da holding inteira, além da VP. Sim. E a gente saiu no meio da gravação, trouxe o Lucas, né? Lucas, dá seu bom dia aí também. Bom dia, boa noite. Boa noite, bom dia de noite pra vocês. E a gente trouxe as câmeras, voltou aqui e vamos gravar, esquecendo até os papeizinhos aqui e tudo mais. Mas não vai existir na história desse país um dia sem Soco Matinal. Exato. Justo? Então, hoje é um dia diferente, tá gravando hoje às 5h30 da tarde. Esse programa vai ao ar ali entre as 6 da tarde e as 3 da manhã, como vocês entenderam, né? Todo dia uma surpresa. E as notícias que temos Banco Central defende aí cautela na concessão de crédito. Defende o quê, Douglas? Chama na cautela. Chama na cautela. Bicho, muito bom. E a Raizen aí, Ticket e Raiz 4 quer vender o pacotão de usinas por R$1 bilhão, a subsidiária aí da querida Cosan, a empresa preferida do Douglas aí. E o acordo entre o Mercosul e a União Europeia é finalmente concluído, isso mesmo. Boa. Então chegaram a um texto em comum acordo e concluíram as negociações sobre o Tratado de Livre Comércio entre esse bloco econômico que a gente sempre fala aqui. E os Estados Unidos saiu o payroll. Eu vou falar aqui, mas não vou falar depois para manter a retenção no vídeo aí, estratégia do YouTube. E você aí, se inscreva no canal, a gente tem 2.000 pessoas assistindo, 30% não inscritos, dados que eu acabei de inventar. Boa. Então, esses 30% aí que não são inscritos, se inscrevam, por quê? A gente tá com 28.600. Número quebrado, cara. Número quebrado é muito feio, cara. Imagina você falar, quanto você... então... A gente queria falar lá na apresentação de resultados sobre o nosso canal e falar assim, cara, a gente tem 30 mil inscritos aqui pra trazer aqui pra holding inteira ver e vocês não estão ajudando a gente, pelo amor de Deus, vamos lá, né? Todo dia aqui gravando, aí, cara. Quase, foi triste não poder falar que tinha 30 mil, então... Foi. É isso, cara. Mas vamos lá. Foi igual no dia que a gente tava correndo no Parque Flamboyant, a gente ia fazer 8 km, não, vamos fazer 10, porque 10 no fechado é melhor. A pior experiência da minha vida foi correr com o Douglas no Parque Flamboyant, porque, eu pensei assim, não, olhei pro Douglas e falei, não, vai dar. O Douglas não parava de correr, e aí eu não queria parar falando que eu tava cansado, né, continuei correndo, e eu não podia mostrar que eu tava morrendo, e eu pensando, cara, que merda que eu tô fazendo, cara. E começou a chover, eu olhei pro Douglas e falei, ele vai parar, né? Não parou. Continuou, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 8 quilômetros. Eu falei, agora parou, né? Ele, não, vamos até 10 agora. Eu falei, caralho. Nossa, o Douglas... Que pique. Então aí, ó. Pra quem não sabe, o Douglas corre muito e é todo natural. Todo natural. Todo natural. Fica aí a questão. Todo natural, cara. Fica então aí. Hoje, né, então a gente vai falar o payroll aí, que é um dos índices mais importantes do mundo, né? Que é basicamente a taxa de criação de empregos nos Estados Unidos. Isso faz com que arrume a taxa de juros lá e faça todo o movimento global de economia por oferta e demanda.
Hoje, a gente não tem todos os índices, né, por questões meramente técnicas aqui, mas o Douglas já trouxe aqui, pelo que eu vi, a Ibovespa, né? O mais importante é o Brasil, então a gente já trouxe. Exatamente. Até a parte que eu peguei, os índices estava caindo 1,35%, chegando a 126.137,16 pontos. E também peguei o dólar, que quando eu estava pegando as informações, estava em torno de 6,6, 6,8. Infelizmente, né, porque o dólar tem subido bastante, a gente achava que ia parar ali na casa dos R$6 e tá, mesmo com a parte ali dos acordos do Mercosul, que pode ajudar também o crescimento do nosso país, não conseguiu ceder, então o mercado também está esperando mais reajustes ali também, relacionado ali ao pacote de redução dos gastos públicos também do governo do nosso querido Haddad. Maravilha. Então, esse é o principal índice. Hoje a gente já vai passar para as notícias, né? Começando pela internacional, que é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que foi finalmente concluído. Exatamente. Todo o mercado ficou surpreso. Na verdade, assim, o presidente Lula já tinha projetado que era do interesse dele anunciar ali o acordo entre a União Europeia, no caso o Mercosul e a União Europeia, porque isso era muito importante devido ali a questão mesmo de reduzir as taxas de importação, você também influenciar positivamente também a questões ali que envolve também o PIB. Por quê? Por exemplo, o PIB do Brasil ele tem uma projeção de crescer algo em torno de 0,46% até 2040 e também tem um crescimento de 1,49% nos investimentos. Então, ou seja, além de você impulsionar também as exportações, porque vai ter a parte ali do livre mercado, você também tem maior investimento também no agronegócio. Só que a gente sabe que nem toda negociação todo mundo vai ser favorável. Teve alguns países que teve maior resistências ali interna em relação à União Europeia. Por exemplo, posso mencionar aqui a França, a Polônia, a Bélgica, que eles tiveram ali posições contrárias muito por conta ali das preocupações agrícolas, porque esses países dependem também, não é a parte percentual maior do seu PIB, depende do agronegócio, mas é uma parte significativa, então isso preocupou bastante. Mas aqui tem também a parte que era a favor, Alemanha e Espanha. Eu queria colocar um destaque maior para a Alemanha, porque é um país mais industrial, então vende a maior parte do seu produto de maior valor agregado, e ele tem uma parceria muito estratégica com a China, que também é um dos parceiros, o maior parceiro comercial do nosso país, então provavelmente pode ter tido ali ajuda também da parte da China. Os próximos passos agora é a questão do texto, porque ele precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu e também pelos países membros do Mercosul para entrar em vigor. Então, isso aqui é um benefício interessante para o nosso país. Você também vai ter uma redução de mais de 90% ali das tarifas comerciais e ter uma facilitação de investimentos e também padronização da parte aduaneira. Por exemplo, você não vai ter maiores fiscalizações também em relação aos produtos. Então, do ponto de vista aqui, pelo menos do que a gente leu, é algo positivo, mas precisamos ver esse projeto também na prática. Porque, teoricamente, todo projeto parece ser interessante, mas tem que ver agora essa parte comercial ao longo do tempo. Maravilha. E agora, outra notícia aqui que a gente tem internacional é sobre o payroll. Então, os Estados Unidos terminam aí criando 227 mil vagas de emprego em novembro. A taxa de desemprego sobe para 4,2%, de acordo com o índice payroll. Exatamente. Então a gente está vendo aí que o mercado de trabalhadores não agrícolas criou mais vagas do que o esperado. O esperado era de 214 mil, dado esse que já tinha sido revisado acima de 36 mil vagas ali. E, cara, isso mostra pra gente que o mercado criou bastante vagas, mas o desemprego aumentou nos Estados Unidos. Então, a taxa de desemprego subiu para 4,2%, acima de 4,1% que já tinha sido apresentado em outubro, e acima de 3,7% que foi registrado no mesmo período do ano passado. O que isso corrobora pro FONC, né? Que a gente pode estar tendo ali um problema de desaquecimento. Por mais que sejam dados contraditórios, o que importa ali no caso é a taxa de desemprego, que vai formar a força de trabalho total. Então, isso pode corroborar que tenha mais um corte ali de 0,25, que vai acontecer no dia 18 de dezembro. E, obviamente, se isso acontece, traz mais atratividade para ativos de risco que estão listados em bolsa, né? Então, a gente tem que esperar aí como que vai ser as movimentações que vão acontecer nesse final de ano. Mas eu acredito que o momento instável que está acontecendo aqui no Brasil, né, pode não trazer esse apetite que a gente está esperando, como se fosse um rally de Natal, o que aconteceu ali no ano passado, né, em que
tanto no mês de novembro e no mês de dezembro, teve uma alta expressiva da Bolsa Brasileira. E se a gente for olhar um pouco mais para os dados, através das criações de empregos por setores, a gente viu que os setores que mais criaram foram de assistências médicas, criando 54 mil vagas, lazer e hotelaria, criando 53 mil vagas, o próprio governo criando 33 mil vagas e de assistência social criando 19 mil vagas. Enquanto no setor de varejo, um setor que geralmente é bem aquecido ali nos Estados Unidos, perdeu vagas, em torno de 28 mil ali. O salário médio do trabalhador norte-americano ficou em torno de 35,61 dólares a hora. É um avanço de 0,4% comparado ao mês de outubro e acima do consenso, né, que esperava ali um aumento de 0,3%. Na base anual, o que a gente tem é um aumento de 4% em novembro, até novembro, né, e o mesmo avanço de outubro acima do consenso de 3,9%. E, cara, essa taxa de participação da população na força de trabalho caiu para 62,5% em novembro, antes 62,6% em outubro e 62,7% em setembro, bem próximo ali todos esses dados. À medida que ainda está seguindo um padrão histórico abaixo do que vem acontecendo ali na Covid-19, ou seja, o mercado de trabalho dos Estados Unidos vem apresentando ali certos problemas com relação à parte de estabilização aí, né, na força de trabalho, e vai fazer com que o nosso querido FONC haja com política monetária menos contracionista para que não entremos em uma recessão na maior economia do mundo, que obviamente vai exportar essa recessão para outros países. Maravilha. E agora a gente tem notícias aí nacionais envolvendo a Raizen, né, a subsidiária da Cosan. O Douglas vai trazer aí mais sobre a intenção da Raizen em vender um pacotão de usinas, ocasionando valor aí de R$1 bilhão. Exatamente, esse movimento que já é natural também da própria controladora também da empresa, que é a Cosan. Infelizmente, esse movimento é possível, teve que ser feito também os planejamentos dentro da empresa, por conta da alta alavancagem da companhia, que a própria Raizen, ela tem um alto endividamento e ela também trabalha num mercado muito sazonal, porque ela tem a parte ali da cana-de-açúcar e ela também tem a parte ali da distribuição das redes da Shell, só que é um mercado com margens baixas, você tem ali queda também do preço internacional da cana-de-açúcar, então tudo isso impacta bastante. Então, pegando aqui alguns dados da notícia, além dela ter quer também negociar esses ativos, ela também quer explorar novas parcerias, tanto na parte ali do negócio de segunda geração, na parte do etanol. E para isso, ela precisa também de ter maiores aportes financeiros, tanto que ela também quer vender as lojas OXXO, que é com o objetivo de aliviar a alavancagem financeira da própria controladora Cosan. A OXXO é da Cosan? Uhum. Da Raizen. OXXO? Isso. Só que, por exemplo, agora pegando só uma parte mais de contabilidade, a Cosan ela é uma controladora, ou seja, ela é uma hold que tem participação em outras empresas. Só que a Cosan, ela tem uma alavancagem também alta. Então, ela precisava de um resultado interessante das subsidiárias, porque o resultado dela é por equivalência patrimonial. Então, ou seja, é uma participação que ela tem em outros ativos. Como as empresas dentro do grupo já estão passando por dificuldade financeira, aí no caso eu falo a Raizen, eu falo a Moove, falo também a Rumo também, tem outras empresas também, que é um grupo muito grande, não estava conseguindo contribuir também no pagamento da amortização das dívidas dentro da Cosan. Então, a alternativa de fazer desinvestimento dos ativos da Raizen e também de outras empresas do grupo é algo que pode acontecer e é algo natural também nos próximos resultados da empresa. Outra coisa que ela fez um desinvestimento, que a gente pode colocar aqui como dado, é que ela também vendeu no passado 40 usinas solares para a Brasol e 31 para a Elisa Energia, levantando 700 milhões nessa última atualização. Então, toda a venda também da empresa que ela fez no passado ainda não entrou totalmente no caixa da empresa. Então, isso aqui já mostra também que a Raizen tem sofrido ali na parte de liquidez dentro dos seus ativos. Então, é um movimento ruim, né, para a empresa, tá fazendo desinvestimento, mas isso aqui também é um aprendizado, porque muitas empresas se endividaram muito quando o juro estava mais baixo, quando o CDI também estava mais baixo, a inflação também, só que agora está sendo penalizado ali também por questões do seu setor. Maravilha aí para a Cosan. Temos aí a outra notícia nacional envolvendo o Banco Central, que defende cautela na concessão de crédito. Então, o Comitê de Estabilidade Financeira, o COMEF, do Banco Central do Brasil, emitiu um alerta sobre a necessidade de prudência na concessão de crédito. Um aumento na taxa de juros, o apetite a risco das instituições financeiras em fornecer esses créditos, né, juntamente com esse crescimento, destinado a pequenas empresas, famílias e outros pontos também foram destacados nesse aviso. Então, a gente vê aí um aumento na taxa Selic e o apetite para crédito aí sempre aumentando.
Exatamente, isso pode levar a um problema aí, porque se você começa a ter uma qualidade de crédito ruim com relação a essas emissões aí, né, de dívidas, você pode acabar gerando um colapso no sistema financeiro, como o que aconteceu ali com aquelas hipotecas ruins em 2008, né, em que você reembalava uma hipoteca ruim, repassava ela para um outro consumidor com uma qualidade de crédito pior e por aí vai. Então, um dos aspectos aí que o Banco Central tem que ficar de olho é com relação a essas concessões de crédito, para que não espalhe esse problema aí para as demais instituições, tá? Então, esses créditos, principalmente para a parte de famílias, né, que tem aí uma capacidade de pagamento pior, vem aumentando, que está deteriorando a qualidade de crédito dessas concessões. E, cara, o que tem sido feito ali com relação à parte do Bacen é alguns níveis, alguns testes ali feitos com relação à parte dos estresses do mercado financeiro, né? Obviamente tem modelos muito robustos rodando ali no Banco Central para entender a que nível isso pode chegar, mas até agora se mostra resiliente com relação à parte dessas concessões de crédito, então o mercado ainda não apresenta um problema até o momento, mas que pode chegar a um problema. Principalmente o que a gente vai ver? As taxas de poupança estão em níveis extremamente baixos, e isso pode trazer um maior problema também, porque você tem a poupança baixa, e isso pode acabar disponibilizando menos crédito ali para o financiamento imobiliário, mas ao mesmo tempo que a gente está vendo aqui, a poupança está mais baixa e o apetite para risco para tomar esses créditos está mais alto. Então isso a gente está com um descompasso com relação a esses dois aspectos que são bem importantes aí para o Banco Central. Então o que a gente vai seguir é acompanhando o que pode acontecer e que isso pode se desenrolar em um problema, mas até o momento só segue aí a cautela com relação a essas concessões de crédito. Chama na cautela, né? Então, hoje, no programa, a gente propôs aqui entre a gente, conversamos nós três, tivemos a autorização do Lucas ali, é claro, como sempre, né, Lucas? E a gente vai fazer um negócio aqui irreverente hoje. Boa. A gente vai pegar os comentários que foram comentados no vídeo anterior, soltado ontem, e a gente vai fazer a leitura e comentar sobre os comentários que foram comentados no vídeo anterior. Eu achei a ideia boa. Gostaram? Boa. Podia até fazer todo dia isso. Digno de uma ideia sua. Muito obrigado por isso. Não sei se foi uma ofensa ou um elogio. Não sei não, cara. Se eu falo obrigado, eu peço desculpa. Então, começamos com o @decarlost, que disse: meu comentário lido pelo nosso querido Douglas. Boa tarde. Noite pra vocês e abraço pra equipe da UVP. Então, Douglas, lê esse comentário depois aí, pra mandar um abraço pra ele. Pois é, eu tava separando entre ele? Aí. Então, finge que eu não li. E o Soryu Games, que disse: soco matinal de madrugada é muito bom, programa muito bom, mas preciso dormir. Maurício Pereira: soco matinal de noite, eu tô sonhando? Não. E o eu mesmo Silva 1431 disse: cheguei. Porra, que bom, cara. Opa, chegou aí, ó. Esperando você chegar mesmo. Valeu. E o Edum Ceneves diz: filme é produto, não serviço. Na verdade, filme é arte. Então, esses são os comentários, só comentário técnico. Porque ontem realmente eu falei que é serviço também, só que depende de um investimento maior de CAPEX. Tem até uma pergunta relacionada a isso, já puxando também até para responder essa parte, o que seria um CAPEX, né? Geralmente, CAPEX é muito voltado ali a bens, investimentos tangíveis, né? Então, por exemplo, máquinas, equipamentos, às vezes você precisa ter uma frota de caminhão, uma frota de carro, então é aquele investimento ali na sua operação. Por exemplo, a Disney, ela não faz esse investimento muito tangível, então seria um investimento ali intangível, mas também é um investimento maior ali no aporte financeiro nesses filmes. Então, por exemplo, ela investe, por exemplo, R$1 bilhão ou $1 bilhão, e depois ela vai fazer a venda ali das bilheterias e também nas redes de distribuição ali que tem na parte de cinema. Então seria também um serviço e também seria um investimento CAPEX. Em loja pode ser o estoque, por exemplo. O estoque seria um CAPEX da loja, né? Além disso, você compra um carro ali para fazer o transbordo da mercadoria e tudo mais, também é um CAPEX. É isso, seus comentários aí? Eu separei o comentário do @José Eduardo Pinto, dizendo que o soco matinal às 23h10 e o 13º dele caiu na conta à meia-noite. Ou seja, o dia dele foi felicidade em dose dupla. Parabéns aí, José Eduardo Pinto. Sinal que faz sorte, né? Isso, cara. Se você tá assistindo, você tá vendo que sua sorte muda, cara. Continua assistindo aí, José. Na verdade, o 13º só caiu pelo fato de que a gente soltou o vídeo. Exatamente. Inclusive, quem liberou o 13º provavelmente estava assistindo o soco matinal, ficou feliz, falou, vou pagar esse cara agora. Que era o Irã Hudson, inclusive. Exatamente, direto de Melbourne. Um abraço, Melbourne.
Só complementando aquela fala sobre o CAPEX, ele também tinha mencionado que ele não estava compreendendo tão bem também o OPEX. O OPEX, ele é basicamente a mesma dinâmica, só que o OPEX, ele trabalha ali na parte de pessoas também. Então, por exemplo, quando você tem investimentos que envolvem uma força maior de trabalho, você também está investindo em pessoas, está investindo ali na parte ali por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma empresa que tem 100 colaboradores e a minha empresa tem muita demanda dos nossos produtos. Então eu faço um investimento maior ali, às vezes nem é muito em equipamentos, mas sim na contratação de pessoas, que é um capital também, se a gente for estudar ali a parte de economia, você tem a força de trabalho, que é também um capital ali investido dentro das companhias. Então você tem a tecnologia, você tem insumos financeiros, que no caso seria o capital investido, que é o dinheiro, e você também tem a força de trabalho, que é um tipo de capital também, que aí entra essa parte do OPEX. Ele não tem a mesma... Não existe a forma de você depreciar pessoas, não existe essa parte na existe. contabilidade. Existe. Douglas, dá 20 minutinhos aqui, ó. O valor de cada um aqui cai. Não, teve uma vez que eu tive eu conversei muito com um professor sobre isso, assim, no sentido... Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa vai lá e contrata o Mark Zuckerberg. Ele não entra na empresa no ativo, ele vai entrar como ativo intangível, claro, mas a gente não consegue mensurar a diferença que ele vai fazer nos nossos produtos. Então, por exemplo, quando o Steve Jobs veio a falecer em 2011, as ações da Apple caíram muito. E esse é um tipo também de CAPEX, você contratar pessoas boas para sua operação. Então, quando você tem um investimento em pessoas, em capacitação, em força de trabalho, é um tipo de investimento e está na categoria de OPEX. Mas, ó, pensando em depreciação do ser humano aqui. Quando o Vila vai lá e contrata o Ralph para fazer a ponta esquerda, e aí o Ralph vai lá, tem um preço pago pelo jogo, Ralph do volante. É volante? Você vê ele na ponta esquerda ali. É que ele fica mais perto onde eu grito. Aí é mais preocupante, o que o treinador tá fazendo. Eu fico gritando, ele fica correndo carequinho assim, ó, é mais fácil. Então imagina que o Ralph, ele tem o preço dele, né? Existe uma forma de depreciar o Ralph. E se o Ralph perder uma perna, por exemplo? Não, um ativo depreciado? Ele ficar um Ralph. Muito boa, cara! Nossa! Godoy do céu. Se você usasse isso pro bem, Godoy. É verdade, ó. Opa! Aí. Vamos lá. Vamos lá. Desconsidera o chulo inglês pronunciado aí, foi só pela piada. Tô pensando aqui, não dá processo. Vamos seguir. Não vai seguir processo. Então eu queria mandar um abraço para algumas pessoas que não comentam aí, mas sempre assistem o vídeo. David Maicon sempre aí. Igor Godoy também tava querendo me vender um teclado a R$3.200, me roubando, não sei de quem ele é irmão. Então, parabéns aí também, né? Não, mas a explicação do CAPEX e OPEX merece um like também. Boa. Merece um like também aí, merece um like e inscrever aí no canal. Sim. Pro YouTube achar que a gente é bom, né? Pelo menos achar que a gente é bom. YouTube reconhecer que a gente é bom. Então é isso. Então, nunca compre um teclado de R$3.200, mesmo que seja o irmão do Godoy querendo vender pra você. Então vamos agora para as notícias. Podemos? Não tem mais comentário? Claro, o irmão do Godoy é mais capitalista que o próprio Godoy. Ele é mesmo. Se é meu amigo, eu conheço. Bicho é bravo. O Godoy emo. Então agora vamos para as notícias. Vocês não têm comentários, né? Já foi, já. Já fomos. Beleza? Podemos seguir. Fechou. Então vamos agora para as notícias não tão irrelevantes, né? A gente começa aí com a OPEP+, também conhecida como cartel de petróleo, né? Cartel Plus. Cartel Plus aí decide pisar no freio em relação às negociações. Então a gente tem aí a OPEP+, anunciando que estenderá os cortes da produção de 2,2 milhões de barris por dia até março. Então, manejamento de preço como sempre. Exatamente. Então assim, vamos lá. Antes de eu começar essa notícia, já vou te dar uma dica aí para você entender e se aprofundar um pouco mais de onde surgiu a OPEP+. Boa. Ela tem um episódio de uma série lá na Netflix que chama História 101, e aí dela conta algumas histórias isoladas em cada um dos episódios. Tem a história de como começou o GPS, tem como começou o laser, como começou um monte de coisa muito legal lá para você saber, e uma delas é como começou a OPEP+, que foi geralmente esse cartel que eles se uniram para
fugir um pouco desse controle aí que os Estados Unidos têm por ser o maior produtor de petróleo do mundo. Então eles se uniram para fugir disso, para conseguir controlar mais o preço, porque estava tudo muito na mão dos Estados Unidos. Então qualquer choque que acontecia ali também, eles eram muito afetados, porque eles estavam agindo de forma isoladas. Então ele queria um cartel para eles começarem a agir isso aí de forma mais organizada. E aí um dos modelos agora, principalmente aconteceu, porque os Estados Unidos já tinham anunciado que ia aumentar, principalmente o Donald Trump, né, antes de ganhar a eleição, já tinha dito ali que ele vai aumentar a produção de petróleo, né, para continuar expandindo ali a sua força produtiva. Então a OPEP+, como uma resposta para isso, já disse que vai ia cortar, né, 2,2 milhões ali a produção de barris por dia, e estava já com a data contada, porém eles expandiram isso aí para que o preço do petróleo não caia ainda mais, porque se vocês forem olhar ali no gráfico, o preço do petróleo desde o início do ano já caiu bastante, e para conter aí um pouco disso e essas economias não sofrerem tanto, como por exemplo a Arábia Saudita, a própria Venezuela, que já teve uma crise agravada principalmente por causa da dependência do petróleo, o Irã também. Então, eles se uniram e decidiram criar esse cartel. Então, cara, bem interessante a estratégia deles aí, mas pra gente que é consumidor isso é bem ruim, né? Porque à medida que o petróleo abaixa também os custos aí que a gente tem de transporte de alimentos e a maior parte das coisas que são transportadas aqui no Brasil, visto que a malha rodoviária ainda é o principal meio de transporte e escoamento das produções aqui no Brasil. Então, isso impacta diretamente na inflação, que a gente já tem aí um problema com relação a isso, e isso pode impactar ainda mais, mas até o momento ainda não diz respeito a algum problema, dado que o preço do petróleo continua na estabilidade. Maravilha. E agora, uma notícia que vai deixar o Bruno Costa extremamente feliz, que sempre tem que ter alguma coisa do Milei no programa, tem né? Tem que ter. Principalmente quando é o Godoy, porque Sim. aí... Inclusive, vou dar um adendo aqui, hoje a gente tá mais solto, sexta-feira, a gente tá comemorando resultados, viemos aqui pra gravar. E a gente fez um churrasco ali familiar, acho que era até alguma coisa do Malheiros, aniversário do Malheiros. E aí vem o Bruno Costa, que faz o roteiro aqui da gente, conhecido mundialmente como Cid, né? Então vem o Cid, e aí vem o Godoy. E aí o Cid começa a falar ali de keynesianismo, e aí vem Godoy de um lado, e aí vem Godoy alterando a voz... E aí o Douglas no meio. Não, na verdade eu não tava, eu vou me defender. Cara, ele começou a querer falar de economia comigo, porque ele descobriu no meio do churrasco que eu era economista. Aí eu falei assim, tá, né? Não é um lugar ideal pra você discutir economia, né? No meio de um churrasco. Aí beleza. Aí beleza. Aí eu tô jantando, juro por Deus, eu tava jantando assim, ó, comendo meu queijinho, pau, arroz, feijãozinho e tal. Aí ele começou a querer discutir sobre as correntes filosóficas que ele acredita ali e queria debater com as minhas. E tava pressupondo ideias que eu pensava que eu nem havia dito. Eu tava com a boca cheia de farofa e eu tinha que discutir sobre economia. Minha namorada ficou puta, falou assim que não queria mais que eu discutisse economia enquanto eu estivesse jantando. Isso gerou todo um debate. Não sou só eu? Cara, é complicado, cara. Então, deixa um recado direto aí pro Bruno Costa aí pra gente. Bruno, seguinte, cara, o dia que você quiser, a gente pode discutir, o tanto que for. Você pode falar sobre sua paixão fervorosa pelo Milei, pela ultradireita, sobre tudo, qualquer coisa que você fala aí que você gosta. Mas enquanto eu estiver jantando, não, cara. Deixa a gente comer primeiro. Maravilha. É. Então é isso. E aí, Ele... Parando pra pensar. O Bruno, ele é tão especial nesse sentido que... Especial é uma boa palavra. Porque, assim, até eu que eu não consigo conversar naturalmente com ele nesse sentido, assim, econômico. Por exemplo, aqui, ó, se a gente for pegar a mesma notícia aqui da Argentina, reduziu a taxa de juros para 32%. É altíssimo. Por exemplo, a Argentina tem que melhorar 300 anos para... 300 anos não, mas assim, precisa melhorar muito a parte estrutural para chegar nas mesmas qualidades ali econômicas do nosso país. Então, assim, mesmo que tenha algo melhorar ao longo do tempo, o trabalho que o Milei tem feito é importante, mas precisa melhorar muito ainda. A gente não pode vender a Argentina, agora a gente tem que pensar com brasileiros também. Nosso país é bem superior à Argentina na parte do PIB, na parte em tudo. Tudo bem, caipirinha. O IDH da Argentina é maior, sim, mas para você manejar um país com uma população menor é mais fácil. Nosso país é continental. Então, às vezes, o IDH nosso ser menor um pouquinho da Argentina, os nossos trabalhos que a gente faz, que é muito mais complexo, o nosso DH, por mais que é menor, ele é mais importante do que o da Argentina nesse sentido, porque nossos desafios econômicos são maiores. Então, seria isso. Então, só para vocês entenderem. Não, pode. Então, só para vocês falar, então, o Cid, quem faz aí o nosso roteiro, né? Ele também ele tem colunas em jornais, ele é um cara que escreve bastante, né? Ele tem profundidade sobre o assunto. Sim. Ele já entrou em violências verbais, não físicas, porque eu acho que ele apanharia, mas com os nossos integrantes. Então, qual foi a decisão mais sábia a se fazer?
colocar ele como roteirista pra escrever o que a gente vai falar. É isso. Eu sou um gênio, então é isso. Muito então bom. todo dia o Cid vai lá, enfia Milley em goela abaixo. E aí a gente aqui, vai lá, faz uma leve lá, alteraçãozinha e chega aí o programa. E aí chega no meio termo, vocês entenderam? Quando você quiser saber a opinião, você fala com mas fala com uma pessoa de um lado e de outro, e depois vai chegar no meio termo aí. Então, um abraço, Cid, por ter feito esse roteiro aí pra gente. A pessoa de meio termo é o Edson. Que ele escuta tanta gente quanto ele e aí tá ao mesmo tempo. Uma pessoa mais equilibrada. E assim, o bom é que quando tem dois lados opostos, você tá no meio, você consegue assistir de camarote a violência. Sim, é perfeito, né? Então é isso, um abraço aí a todos, essa foi a notícia, né? Pra finalizar, pra vocês entenderem mais como funciona o programa aqui por trás, né? Porque é interessante vocês entenderem o que tem por trás do Douglas e da... Eita! Não, caralho! Calma aí, cara! Calma aí, cara! Como assim, velho? Calma aí, pô! Como assim? O cara se perdeu. A libido tá parte muito da alta, Argentina, mas tem um ponto aqui que eu queria trazer uma ressalva. Aqui tá falando de 32% de taxa de juros básica ali, é como se fosse a Selic deles, mas a projeção ali da inflação deles, pelo menos aqui para finalizar o ano de 2024, tá em torno de 115% a 120%. Então, às vezes você pode pensar, poxa, a Argentina tá pagando muito bem, mas se você fazer o desconto real ali, por mais que tá 32%, você vai estar perdendo poder de compra ali da moeda. Então percebe que hoje o nosso juro real aqui no nosso país, é claro, não quero ficar comemorando isso porque isso é ruim, né? O juro real muito alto igual ao nosso país. A economia inteira. Mas assim, imagina só, o nosso país tem um dos maiores juros reais do planeta e mesmo assim a gente tem uma economia que cresce. Então isso aqui também demonstra muito a parte produtiva do nosso país, empresários bons também, empreendedores, pessoas também que têm vontade de trabalhar também, a parte dos trabalhadores que é muito importante. Então, às vezes a gente está analisando ali, poxa, a gente está melhorando, mas o tanto de trabalhos legais que a gente tem feito também nos últimos anos. E aí a gente pega, não estou falando de governo A, B e C, estou falando de sociedade como um todo, então fiquei essa observação. E olha, uma coisa interessante agora falando mais sério sobre essa parte de roteiro e como que a gente entrega a notícia, né? A gente identificou quando a gente foi criar o Soco Matinal aqui, que agora é de noite, né? O Soco Matinal de noite, que existe uma coisa muito interessante. As notícias são feitas e formuladas de forma com que você não entenda. Se você é um afegão médio ali e vai assistir o Jornal Nacional, por exemplo, que é a maior rede nacional hoje para distribuição de notícias, não entende. Você não entende. Quando fala assim, você vai falar que a lei tramitou na Câmara e depois passou para o Senado. Aí você me diz que uma pessoa que não teve nenhum momento da escola, aprendeu sobre o sistema legislativo, sobre o que um deputado faz, sobre como que é uma notícia, o que é a OPEP. Só falar, a OPEP reduziu o petróleo. Ninguém entende. Então é feito para parecer que as pessoas estão assistindo. As pessoas que estão assistindo parecem que entendem, mas elas não conseguem conversar com profundidade sobre isso. Então aqui a gente tem profundidade nas notícias, mesmo trazendo muita brincadeira, que é para deixar leve o clima também, para fins de que vocês consigam pelo menos discutir com pessoas. Que a intenção real é fazer vocês discutir, é fazer vocês conseguirem debater com pessoas e não aceitar informações. Sim. Então, quando alguém falar que a Argentina é boa, igual o Bruno quer falar, o Douglas consegue refutar. Quando o Douglas quer refutar, o Douglas consegue. Então é isso. O debate ele é sempre bom para você chegar a algum meio termo legal. Então, nunca escuta alguma coisa. Se você não entender uma sigla, para e pergunta. Busca entender, porque as coisas são feitas para ninguém entender. Boa pesquisa. Caso a gente não explique, deixa nos comentários. Perfeito. Uma outra coisa, rapidão, antes do recado final que o Douglas vai trazer aqui, porque ele tá com um olhar de recado final agora. Então, beleza. Que é o seguinte, mandem aqui nos comentários com o que vocês trabalham. É uma coisa muito importante, porque a gente tá fazendo um censo do Soco Matinal. A gente já começou a entender onde vocês moram. Agora a gente precisa entender com o que vocês trabalham. Ou seja, quero entender aí, trabalho, sou empresário. Tá, empresário no quê? Qual que é o ramo que você vende, você compra, serviço, produto? Que produto? Boa. Mandem aí pra gente nos comentários aí que o Douglas tá fazendo um apanhado geral aí, ele vai trazer alguns dados específicos sobre o nosso público para entender um pouco mais como que melhora a nossa comunicação. Depois a gente vai ter gráficos, vai ter coisas explicando aí sobre esses dados, confia aí, Pirotecnia. Loucura. Então é isso. Quer fazer um recado final, Godoy? O Godoy... Você é um monte de recado final também. Então, o recado final é o seguinte... Para vocês aí que estão aproveitando a sua sexta-feira, assistindo o seu Soco Matinal, saiba que neste momento que você está assistindo esse programa, a gente está extremamente bêbado na festa da empresa. Então pense nisso agora, trazendo essa linha temporal e comece a acompanhar tudo que pode acontecer nos stories de todas as pessoas da UVP Capital. De preferência, não vá no stories do Malheiros.
Por favor, não. Por favor, não vai. É assustador. Deixa o seu Instagram aí. É bom. Nossa. Tá, meu Instagram é... meu Instagram é Douglas AUVP. Só escrever Douglas AUVP vai ser o primeiro lá na caixinha. Pesquisando Godoy UVP, você também acha lá. Lucas Magalhães. 26. Sem UVP? Até eu sei o seu Instagram. 25. Lucas Magalhães 25. Então pronto. Ah. E o meu, vocês podem me buscar lá